E aí, galerinha? Olá, como estão todos vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Química de Revisão. E nossa aula de hoje nós veremos separação de misturas. A gente viu na primeira aula sobre mistura homogênea e heterogênea, a gente fez misturas. Hoje nós veremos como a gente consegue separar as misturas dadas suas características. Vamos lá, galera? Coragem, vamos lá! Então, começando nossa aula, moçada, eu separei para vocês 13 métodos de separação de misturas. Então, assim, a aula vai ficar bem completa. Porém, não é para você decorar. Vamos entender tudo que é possível, porque é mais agradável, é mais legal a gente ver o contexto. Então, eu separei 13 métodos de separação de misturas. Nós veremos um por vez, tá ok? Um de cada vez. Então, começando por catação. E o próprio nome diz, moçada, pensa, catação é pegar, catar com a mão. Então, é um método de separação que a gente usa as mãos, ou às vezes uma pinça, e você vai separar duas coisas. E nesse caso, um exemplo muito legal é você escolher feijão. Quando você escolhe feijão, você separa os feijões bons dos feijões ou que não estão bons, ou de pedrinha, uma folhinha, alguma coisa que eventualmente veio lá no meio. Qual é o estado físico do feijão? Sólido. Qual é o estado físico da pedrinha, da folhinha ou do feijão que está ruim? Sólido também. Portanto, é um método de separação sólido-sólido. Bora lá, moçada. Segundo método, separação magnética ou imantação. Tem que decorar? Não, jamais. Não decore. Olha a palavra imantação. O que ela te lembra? Ímã, te lembra a palavra ímã. E o ímã, ele gera um campo magnético. Por isso que é chamado de separação magnética. Imagina que você tem areia com limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É ferro dividido em pedacinhos muito pequenos, praticamente quase pulverizado. Não dá para fazer separação por catação. Não é viável você separar com a mão a areia com o pó de ferro, já que são pedacinhos tão pequenos. Então você usa o ímã. Você aproxima o ímã vai atrair as partículas de ferro, mas não vai atrair a areia. E aí eu coloco um detalhe aí, gente, importante. Alumínio não é atraído por ímã, porque às vezes a gente vai pensar, então qualquer metal é atraído por um ímã. Não. Agora, peneiração ou tamização. Então o nome vai te lembrar? Peneira. Lembra algum exemplo que você peneire alguma coisa? Então um exemplo muito comum da peneiração é quando os pedreiros vão fazer massa, vão fazer cimento, então eles peneiram a areia. Qual que é o objetivo de peneirar? O objetivo é que parte dos sólidos passe pelas tramas da peneira e parte fique retido. Então é um método de separação de misturas que está baseado no tamanho das partículas. E nesse caso, os dois componentes são sólidos. Por que tamização, professor? Porque peneira, gente, também pode ser chamado de tamize, embora é um nome menos comum. Então, peneiração, utiliza-se a peneira, partículas maiores ficam retidas, enquanto as menores passam por ela. Então é isso aí, gente, peneiração ou tamização. Próximo método de separação é a levigação. E aí o nome não nos induz muito a pensar o que é levigação. Mas levigação, gente, é um método de separação de misturas que você utiliza uma corrente de água. Então imagina assim, como que você limpa uma fruta antes de você consumir, antes de você comer uma maçã, por exemplo? Você lava, certo? Na torneira. Você está separando aquelas partículas pequenas de areia, uma sujeirinha, que está lá junto. Então, levigação usa corrente de água. E aí, o princípio físico que rege a separação é a diferença de densidades dos sólidos que você vai separar. Sólidos mais leves são arrastados pela corrente de água e o sólido mais pesado não é arrastado, ele fica retido. Então, um exemplo é no garimpo. No garimpo se usa levigação para separar o ouro da areia, da sujeira que ele está misturado. Moçada, não estou rotulando qual tipo de mistura que é com relação ao estado físico dos componentes da mistura, mas se você pensar aí, é um tipo de separação sólido-sólido. Próximo, galera. O próximo é ventilação. Não decora, moçada, não decora. Entenda que é mais fácil. Ventilação te lembra? Vento. Então o vento vai arrastar alguma partícula também, vai ser responsável por essa separação. Nesse tipo de separação de mistura, a gente usa a corrente de ar, que vai arrastar partículas muito leves, e partículas mais pesadas não vão ser arrastadas pelo vento.
Bom, qual que é a diferença daqui para a levigação? Aqui, gente, é que as partículas que vão ser levadas pelo vento têm que ser muito levinhas. No caso da levigação, as partículas que são levadas pela água não são tão leves assim. Por exemplo, a areia. Na ventilação, as partículas que vão ser levadas pelo ar são partículas muito leves, tipo uma folhinha, tipo cascas de determinados grãos. Um exemplo é quando algum agricultor vai separar as cascas de um determinado grão dos grãos propriamente dito. Então, um exemplo, separar arroz ou feijão de suas cascas, folhas e pequenos galinhos que possam ser levados pelo vento. Então tá aí, gente, ventilação. Bora lá, galera, próximo. O próximo tipo de separação é a decantação. E quando a gente fala em decantação, você vai pensar, você vai lembrar alguma coisa indo para o fundo do recipiente. A decantação, galera, pode ser usado para dois tipos de misturas. Mistura líquido-sólido ou líquido-líquido, ok? No caso, os componentes não podem se misturar. Então, tem que ser líquido-sólido insolúvel ou líquido-líquido immiscível. Insolúvel é um líquido e um sólido que não se misturam. Por exemplo, água e areia. Quando eu falo immiscível, são dois líquidos que não se misturam. Então, por exemplo, água e óleo. Primeiro caso, a mistura sólido-líquido, insolúvel. Depois que houve a sedimentação do componente sólido, por exemplo, a areia, você vai separar o líquido desse sólido. Você pode fazer isso de duas formas, simplesmente escoando o líquido ou pelo método da sifonação, que é utilizando uma mangueira, você preenche com o líquido, com a água, por exemplo, e aí você coloca e o líquido vai sendo escoado através dessa mangueira. E aí a gente pode fazer decantação também, uma mistura líquido-líquido, desde que os dois líquidos não se misturem, sejam immiscíveis. Então um exemplo é água e óleo. Para isso a gente usa uma vidraria de laboratório chamada funil de decantação, ou funil de bromo. É esse aparelhinho aí que vocês estão vendo. Ele tem uma torneira, então no caso eu tenho uma mistura de óleo e água. O óleo sempre fica em cima porque ele é menos denso. A água é mais densa do que o óleo. Você abre a torneirinha, a água vai escoar. Quando você vê que vai chegar o óleo, você fecha. Aí você troca o becker e aí depois você abre para escoar o óleo. Gente, também dá para separar gasolina e água, mesmo sistema. Então isso é a decantação. Galera, existem misturas sólido-líquido insolúveis cuja sedimentação ou decantação demoraria muito tempo para ocorrer. Então, nesses casos, a gente tem que achar uma forma de acelerar esse processo. E essa forma é o próximo método de separação, que é a centrifugação. Como o próprio nome diz, nós vamos usar uma centrífuga. É uma maneira da gente acelerar o processo de sedimentação. O movimento circular da centrífuga vai fazer com que essa sedimentação ocorra mais rapidamente. Um exemplo muito bom é o sangue. O nosso sangue ele é uma mistura que a gente chama de coloide. Ele tem uma parte sólida e uma parte líquida. E essas partes sólida e líquida podem ser separadas com uma centrífuga. Tem o plasma sanguíneo, parte líquida, tem as hemácias, os glóbulos vermelhos, que são a parte sólida, e os glóbulos brancos e plaquetas, que é uma interface entre esse plasma e as hemácias. O próximo método, moçada, é a filtração comum. Então, filtração, todo mundo já deve ter ouvido falar em filtrar. E aqui não tem segredo. Você vai usar um papel de filtro, que é um material poroso que deixa passar a parte líquida e retém a parte sólida ou gasosa. Então, o exemplo mais comum em um laboratório, você pega uma mistura, por exemplo, água e areia, e você passa pelo papel de filtro. A água passa pelo filtro e a areia fica retida. Um exemplo também é coar café. Você pega o papel de filtro, coloca o pó de café e põe a água quente. A água quente vai passar, extraindo as substâncias do pó do café, e o pó, aquele resíduo, vai ficar retido no papel de filtro. Galera, um outro exemplo de filtração, que talvez não seja tão comum, é o aspirador de pó. Nesse caso, é uma mistura de um sólido e um gás, que na verdade é o ar. A parte sólida fica retida no filtro e o gás passa por esse filtro do aspirador de pó. Então é isso, galera, filtração comum.
Gente, assim como na centrifugação, que é um método utilizado quando a sedimentação demora muito, tem momentos que a filtração também demora muito para acontecer. Então, nesse caso, a gente usa a filtração a vácuo, que é uma forma de acelerar a filtração comum. A filtração a vácuo, moçada, a gente usa uma vidraria chamada Kitasato. A gente tem aqui embaixo o Kitasato, ok? Existe um funil muito especial, que é um funil feito de porcelana, chamado funil de Büchner. Vai um papel de filtro também. E aí você coloca a sua mistura. Nesse Kitasato está ligado um sistema que vai gerar um vácuo dentro do Kitasato. Esse sistema pode ser de dois tipos. Pode ser uma trompa de água, que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então eu estou circulando aqui a trompa de água. Essa trompa de água vai basicamente tirar o ar de dentro aqui do Kitasato. Vai gerar um vácuo. E esse vácuo vai puxar a mistura que está sendo jogada no papel de filtro. Então, vai puxar a parte líquida, forçando a parte líquida a entrar dentro do Kitasato. Vácuo, gente, nada mais é do que uma região de baixa pressão. Então, a mistura que está sobre o papel de filtro é puxada para baixo. E uma outra maneira de gerar o vácuo é utilizar uma bomba de vácuo, que nem está mostrada nesse desenho aí. Então a bomba de vácuo ele tem a mesma função da trompa d'água. Pessoal, todos vivos até aí? Se você deu uma pescada na aula, deu aquele sono, para um pouquinho, estica um pouco o corpo, os braços, alonga um pouquinho, toma uma água, come uma bolachinha, põe uma glicose no sangue para poder continuar. Maravilha, moçada? Se você está tudo bem, vamos prosseguir então. Até aqui eu falei de métodos para separar misturas heterogêneas. Mas e se eu tiver uma mistura homogênea? Por exemplo, água e sal de cozinha dissolvido. Como que eu faço para separar? Então, nenhum dos métodos que a gente viu até agora é capaz de fazer a separação desse tipo de mistura. No caso da água e sal, a gente consegue separar por destilação simples. A gente tem o bico de Bunsen fazendo aquecimento e a gente tem no balão de destilação, que eu estou circulando aqui, a mistura, por exemplo, água e sal. O que vai acontecer, moçada? O aquecimento aqui do bico de Bunsen, onde eu tenho a chama, vai fazer com que a água entre em ebulição. Ele está aquecendo toda a mistura. Porém, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. E o sal só entra em fusão, para vocês terem ideia, a cerca de 800 graus. E ebulição uma temperatura muito maior. Resumindo, o sal não vai entrar em ebulição. O que entra em ebulição é somente a água. Então a água entra em ebulição e vai começando a formar vapor d'água, que vai subir. Esse vapor de água vai subindo e ele vai passar para essa outra parte dessa outra vidraria que a gente chama de condensador. E como o próprio nome diz, ele tem a função de condensar o vapor de água em água líquida novamente. Como que ele faz isso? O vapor de água passa por essa parte interna do condensador. Porém, há também uma parte externa por onde vai passar água fria. Então, essa mangueira aqui vai levar água fria, água da torneira, geralmente. A água fria, ela vai circular pela parte externa aqui do condensador. E aí, ele vai resfriar o vapor de água que está passando pela parte interna. Então, aí o vapor volta a ser líquido e aí ele pinga aqui nesse outro recipiente, no caso aqui, um balão de fundo chato, que vai coletar essa água já purificada. Então, a água que passa pelo processo de destilação a gente chama de água destilada, e é uma água pura. É praticamente uma substância pura. Processo de destilação simples, usado para separar misturas líquido-sólido homogêneas. A mistura é aquecida, no caso lá do exemplo, água e sal, até o líquido entrar em ebulição. Importante, o sal não evapora, porque possui ponto de ebulição muito alto. O vapor do líquido é resfriado e condensado naquela parte chamada condensador. Assim, a água é recuperada, volta a ser líquida. E o sal fica retido no recipiente inicial que foi aquecido e a mistura está separada.
E o próximo método de separação é a destilação fracionada. Galera, nesse caso, destilação fracionada, ela é utilizada quando nós queremos separar dois líquidos com temperaturas de ebulição diferentes. Então, a diferença para a destilação simples é que na destilação simples é uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido. Então, aqui, por exemplo, a gente pode separar por destilação fracionada água e acetona. Eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Não dá para separar por destilação fracionada água e álcool. Por quê? Porque embora separadamente a água e o álcool tenham temperaturas de ebulição diferentes, quando você junta, ele forma uma mistura muito especial, chamada de mistura azeotrópica. E a característica dessa mistura é que a temperatura de ebulição é a mesma. Então a gente tem aqui um balão de destilação. Então você aquece a mistura. O líquido que tiver menor temperatura de ebulição entra em ebulição primeiro. Como que eu vou saber? Porque eu tenho um termômetro aqui em cima. Então aí o vapor quente sobe. Esse vapor vai estar na temperatura de ebulição do líquido, né, que vai sair primeiro. Esse vapor vai passar aqui e vai chegar no condensador e vai cair aqui no becker. Bom, moçada, depois que o primeiro líquido foi recolhido, vai começar a evaporar o segundo líquido. A temperatura vai voltar a subir na mistura e aí o segundo líquido começa a evaporar. Como que eu sei que começou a evaporar o segundo líquido? Porque, a temperatura aqui do nosso termômetro vai subir, tá ok? Então, aumenta a temperatura aqui no termômetro. E aí o segundo líquido entra no condensador e aí começa a se liquefazer, volta a ficar no estado físico líquido. Moçada, uma aplicação muito importante da destilação fracionada, a mais importante, a destilação fracionada é usada para separar os componentes do petróleo. Petróleo é uma mistura de várias substâncias. Então, o gás de cozinha ele é extraído do petróleo, a gasolina, óleos lubrificantes, piche, parafina e por aí adiante. Existe uma fornalha como um processo inicial. Nessa fornalha, a mistura do petróleo é aquecida a cerca de 400 graus e uma parte vai entrar em ebulição e começar a subir pela torre de destilação. À medida que a temperatura dessa mistura gasosa vai diminuindo, vai ocorrendo a condensação gradativa dos componentes de acordo com as diferentes temperaturas de ebulição. À medida que esse vapor, essa mistura de substâncias no estado vapor vão subindo, a temperatura vai caindo e eles vão gradativamente se liquefazendo. Próximo método de separação de misturas é a cristalização, moçada. Cristalização vem de formar cristais. E por que formar cristais? Porque algumas substâncias têm uma estrutura atômica muito bem organizada entre os seus íons ou moléculas. Quando eles estão no estado sólido, eles formam arranjos muito bem organizados. E todo arranjo que é organizado, em química a gente chama de um cristal. Então, o material cristalino, em química, é um material que tem um arranjo de partículas, seja íons ou moléculas, muito bem organizados, com uma estrutura muito bem definida. Só como observação, materiais que têm estruturas bagunçadas, que não são organizadas, a gente chama de materiais amorfos. Moçada, cristalização ele é utilizado para separar misturas de um ou mais sólidos dissolvidos em um líquido e também mistura homogênea. Então, de certa forma, a gente pode separar o sal da água por cristalização também. Só que tem uma desvantagem em relação à destilação que eu já vou contar para vocês. Como que eu faço a cristalização? Você aquece a mistura. Só que diferente da destilação, você não vai recolher o vapor do líquido que vai se evaporar e depois condensá-lo novamente. Você deixa o vapor embora do líquido. Você aquece, o vapor vai embora, de forma que vai sobrar só o sólido, no caso do exemplo, o sal de cozinha. Então, qual que é a desvantagem em relação à destilação? Você não recolhe a parte líquida vai embora. Você vai ficar, no final das contas, só com o sólido. Existem duas maneiras da gente fazer a cristalização. Ou a gente aquece a mistura, para que o líquido se evapore e vá embora, ou a gente
diminui a temperatura da mistura. Por quê? Porque diminuindo a temperatura, a gente diminui também a solubilidade do sólido. Então, o sólido que for menos solúvel, ele vai se voltar a ficar na forma sólida e vai se precipitar. Então, é uma maneira da gente separar também a mistura. É uma forma também, moçada, de purificar algumas soluções. Um exemplo é para a gente obter sal. Qual o lugar do mundo que mais tem sal? Na água do mar. Ela é aprisionada, deixa-se evaporando naturalmente com o sol, sem gasto de energia, e à medida que essa água vai evaporando, vai precipitando o sal. E aí, moçada, chegamos finalmente no último método de separação, a cromatografia. E cromatografia, a palavra cromo vem de cor. Isso tem a ver como surgiu esse método de separação. Então, a princípio, cromatografia separa uma mistura de substâncias, uma mistura homogênea, porém essas substâncias têm afinidades químicas diferentes, principalmente em relação a algum solvente. Eu vou ter algum solvente que vai arrastar essa mistura e, devido à diferença de afinidade química entre elas, eu vou conseguir separar. Como assim, professor? Então vamos pegar aqui um exemplo. Olha só, esse experimento dá para vocês fazerem na casa de vocês. Pegam uma folha de papel, de preferência papel de filtro, que nem o filtro de café. Ele é ótimo para isso. Você pinta uma bolinha preta, de cor preta, com caneta preta. Pode ser essas canetas convencionais, caneta Bic e outras, né, de cor preta. Aí você vai pegar um copo, aqui no caso é um becker, você pode pegar um copo e você vai colocar esse álcool que a gente compra no supermercado, esse álcool 46%. Não precisa ser álcool 70%, tá, gente? Álcool 46%, que é uma mistura de quase metade entre água e álcool, quase meio a meio. Então, moçada, você vai colocar esse papel, só que um detalhe importante, o nível de álcool não pode atingir a bolinha preta que você pintou. Ou seja, a bolinha preta tem que estar mais acima com relação a onde o papel vai mergulhar no álcool, tá ok? Esse álcool vai subindo por um fenômeno chamado capilaridade. Vai arrastando essa bolinha de cor preta que você desenhou. Só que o preto é uma mistura de diferentes pigmentos. E conforme o álcool vai arrastando para cima e vai separando as diferentes cores. Até que a gente obtenha aqui, ó, no final, vou circular aqui para vocês, ó. No final a gente tem aqui a separação de cores da tinta preta. Olha que legal, dá para fazer em casa, fica muito legal, gente. Hoje existem equipamentos que a gente chama de cromatógrafos bastante avançados. E eles são utilizados para fazer vários tipos de análises. Uma delas são análises de hemogramas. Quando você vai no laboratório de análise clínica, você colhe o sangue para fazer um exame de sangue, por exemplo, o hemograma, onde você tem vários tipos de componentes do sangue e a quantidade de cada um deles. Uma das formas de se fazer isso é pelos cromatógrafos. Então é isso, moçada. Maravilha, galera! Então essa foi a nossa aula de separação de misturas. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar, entender as ideias, os conceitos, e isso possa ter te ajudado. Moçada, em seguida, como de costume, a resolução comentada dos exercícios de Enem vestibular. Muito obrigado, galera, mais uma vez. Forte abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, moçada!